Agora, boa noite novamente, agora dá para ouvir. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto e vibrar na paz, no amor, na harmonia. Principalmente nessa semana, temos atos, muita responsabilidade e que precisam ser conscientes e lembrando sempre que a nossa doutrina, o que ela nos comunga, possa servir de parâmetro para as nossas decisões. O importante é que toda a coletividade, e não apenas cada um de nós, atingindo seus próprios interesses, o interesse pela nossa pátria, pelo nosso país, que é uma grande família e que esperamos que, com todas as dificuldades, ela continue sendo uma coletividade quase que única no mundo todo, num país de extensão continental, com uma língua mãe única, sem nunca ter havido distúrbios maiores, guerras internas como tantos outros países ditos civilizados já tiveram. É essa responsabilidade, são essas orações que nós elevamos ao nosso Pai, ao nosso Mestre, para que não apenas nós aqui nessa casa, mas que toda essa vibração de amor da comunidade espírita possa se expandir por todo esse país, levando essa responsabilidade, essa fraternidade, antes de mais nada. Agradecemos ao nosso Pai, ao nosso Criador e ao nosso Mestre Jesus a oportunidade de nós aqui estarmos também recebendo essas mensagens, recebendo essas orientações da espiritualidade. E como nada é por acaso, hoje a nossa palestra é do nosso companheiro Denizar, lá do nosso lar, e inclusive gostaria de abrir um parênteses, porque a nossa casa companheira, nossa casa irmã, ela no dia 20 de novembro, outubro, 20 agora, então é 20 agora, 20 de outubro, vai estar na parte da tarde, a partir das 14 horas, realizando uma palestra que envolve mediunidade, é o tema que a espiritualidade mais tem batido ultimamente. E a pergunta é, somos todos médiuns? Então haverá essa palestra a partir das 14 horas. E à noite, a partir das 19 horas, será exibido um filme espírita e haverá posteriormente a discussão sobre o tema. Ok? Então estão todos convidados pelo nosso companheiro Denizar para estarem lá no nosso lar, ali Dom Pedro II, 545, ali na Vila Industrial. Tá bom? E o nosso companheiro hoje nos brinda com uma palestra pertinente à semana que estamos vivenciando. Melancolia. Quando o medo, o receio nos envolve com relação à nossa própria pátria, nada mais apropriado de nós entendermos os nossos sentimentos e nos modificarmos, pensando positivamente em tudo que é colocado, porque Jesus não deixa nada em vão, nenhum espaço em branco para haver dúvidas. E vai caber ao nosso companheiro Denizar nos agraciar com essas palavras. Que a luz de Deus ilumine a nossa mente, apazigue os nossos corações. Nós queremos agradecer a oportunidade da noite, saudar também os nossos irmãos da web Rádio Portal da Luz. E, neste momento, fazermos uma reflexão juntos em torno do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o item 25 desse capítulo, que fala sobre a melancolia. Então, nós pegamos o início desse item, em que o Espírito, ele traz uma mensagem iniciando assim:
Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar a vida amarga? A princípio, nós vamos entender que o Espírito, ele diz que nós, e parece que todos nós, temos um certo vazio, uma certa tristeza que, vez ou outra, se apodera de nós. Então, nós começamos aí a fazer uma reflexão, porque algumas perguntas que poucas vezes nós fazemos a nós mesmos. Por exemplo, nos sentimos tristes? Nós sentimos que ninguém se preocupa conosco? Ou já, em algum momento da nossa vida, sentimos isso? Sentimos que a vida não vale mais a pena? Em algum momento, isso passou pela nossa mente? E será que em algum momento na nossa vida passou a ideia de desistir da vida? Primeiramente, nós precisamos entender que tudo que vive no mundo, neste mundo, natureza, animal, o ser humano, sofre. Mas é uma contradição quando a gente fala isso, porque ao mesmo tempo que sofremos e que tudo que existe nesse planeta sofre, nós fomos criados por uma lei de amor. E talvez seja essa a maior contradição que a humanidade enfrentou em todos os tempos. Principalmente quando se chegou ao raciocínio muito claro, né, de que Deus é amor e é bondade. E os filósofos, principalmente lá no século XVIII, século XIX, tentavam, através daquela teoria existencialista, né, tentar explicar por que esse vazio existencial e qual o sentido da vida. De certa forma, até agora, nós estamos buscando entender. Mas é muito interessante porque, embora nós guardemos uma certa fé, a dor, ela nos acompanha durante toda a vida. É natural que o ser vivente esteja sempre espreitado pela dor. E, no entanto, embora sabendo disso, embora os conceitos religiosos nos dizermos cristãos, ainda torna-se difícil a humanidade aceitar. Mas quando nós vamos voltar um pouquinho mais na história e entendermos a razão do positivismo, nós vamos entender que justamente o positivismo tentava fazer-nos refletir, analisar, buscando do efeito para retornarmos à causa, para bem entendermos também as dificuldades humanas. Né? Tanto é que Kardec pega como proposta de pesquisa, né, ele pega o fenômeno, ele pega a consequência, e da consequência ele vai pesquisando para chegar à causa. Quando nós falamos em religião, normalmente é aquele conceito de submissão. Né? Devemos aceitar tudo que a vida propõe, mas sem refletir sobre a razão da dor, por exemplo. E, de repente, aceitar ou tentar aceitar algo que nós não entendemos torna mais pesada a existência. Como os filósofos também não conseguiam responder essa questão do vazio existencial. E Jesus, muito atento às dores humanas, em 1848, numa cidadezinha
dos Estados Unidos, começa um grande movimento de manifestação dos espíritos que se alastra por toda a humanidade, por todo o planeta. Américas, Ásia, Europa. E os espíritos começam a dialogar com os homens. E, a partir de 1848, uma luz começa a ser lançada no entendimento da dor e do vazio existencial. Porque começa a vir orientações, explicações de irmãos muito mais esclarecidos, evoluídos do que nós, com a nossa visão estreita e materialista, principalmente à época, ao século XVIII e XIX, século XX ainda. E vem esses espíritos nos trazer uma luz. E essa luz, ela se torna tão resplandecente, sobretudo quando ela culmina com a edição do Livro dos Espíritos em 1857. É quando a humanidade começa a tomar um pouco mais de consciência da sua existência. E aquelas perguntas que afligiam tantas pessoas da época começam a ter um sentido. Ora, de onde vim? Por que sofro? Por que eu vejo tantas desigualdades, tanta dor e tanto sofrimento? E me dizem que Deus é amor, que Deus é bondade e Deus é justiça. A partir daí, nós começamos a entrar no novo momento, no novo ciclo da nossa história. Porque, embora nós começamos a mergulhar na fé raciocinada, nós ainda temos angústia, ainda há uma melancolia, ainda há uma tristeza. E essa tristeza, e parece que é tão atual a mensagem do Evangelho, segundo o Espiritismo, que ela perdura. Porque quando nós falamos de fé, nós vamos entender que existem vários tipos de fé. Por exemplo, quando nós vamos entrar num coletivo, nós não vamos pedir ao motorista um atestado de sanidade mental. Nós confiamos que aquele motorista tem condições de nos levar até o nosso destino são e salvo. Nós vamos entrar em um avião e não vamos pedir um documento que comprove a manutenção daquele avião. Nós confiamos que aquele avião vai nos levar em segurança até o nosso destino. Isso é fé. Quando nós acreditamos que, sem ter feito pesquisa nenhuma, de nossa parte, mas nós acreditamos que na Terra surgiram e viveram animais do porte dos dinossauros. Quando nós acreditamos que uma bomba pode provocar explosões extraordinárias e destruição. Nós não conhecemos a fórmula. É uma fórmula matemática, mas nós sabemos que aquilo pode provocar destruição, sem conhecer a fórmula. Quantas coisas nós guardamos fé sem conhecer e sem entender ainda o processo. E quando nós falamos da fé metafísica, nós então estamos falando da fé em um ser superior. Mas aí vem outra pergunta que cabe nos refletir. Se eu acredito e eu confio em tantas coisas das quais não entendo, não compreendo em profundidade, por que eu acredito que ninguém se preocupa comigo? Foi a primeira pergunta. Por que eu me sinto triste? Porque eu acredito que a vida não vale a pena.
E por quê eu penso em fugir da vida? Porque dentro desse raciocínio, e nós compreendendo a partir de 1857, com a vinda do Livro dos Espíritos, compreendendo que Deus é a causa primeira de todas as coisas, que Deus, em seu atributo, um dos seus atributos maiores, é o amor, a justiça e a bondade suprema, soberana. Então nós podemos entender, a partir desse raciocínio, que nunca estamos sós, de que Deus se preocupa conosco, de que a vida vale a pena porque se Deus é amor, há um propósito para a existência. E que fugir da vida seria não ter fé, desacreditar de um ser superior que nos criou. E se esse Deus que nos criou é amor, então há um propósito para as nossas vidas. E que o sofrimento, a dor, ela teria um propósito. Se a natureza sofre, se os animais sofrem, se os seres humanos sofrem, qual a razão desse sofrimento? E aí nós vamos entendendo, fazendo uma comparação, que quando nós nascemos, ainda sem uma noção alguma da nossa própria existência, a vida é tão florida, é tão feliz, e nós vamos crescendo, observando, enxergando o mundo, as dores, as dificuldades do mundo, nós vamos tendo ansiedades e desejo de conquistas, e muitas dessas conquistas nós sabemos que não vamos, que não conseguimos, que não estamos conseguindo alcançar. E como no dito popular, nós tendemos a dar um passo maior do que nossa capacidade e possibilidade, nós acabamos caindo numa certa melancolia, porque acreditamos-nos incapazes. Porque acreditamos-nos que se o alvo que eu espero atingir não for alcançado, a vida não terá valido a pena. Uma vez que nós, muitas vezes, fixamos nossos alvos em coisas perecíveis, em coisas materiais. Mas, por outro lado, que seja uma coisa divina. Por exemplo, a conquista da felicidade. Sem que haja a fé que, como nos diz os Espíritos, que dê a calma, a paciência, que sabe esperar, mas esperar movimentando-se, construindo para alcançar. Sem esta fé, nós, por certo, cairemos numa tristeza maior e numa melancolia. Por isso, neste capítulo, os Espíritos, eles nos falam sobre a perda de entes queridos, sobre o suicídio, sobre a tristeza, sobre a origem das aflições. E aí, quando em 1857 os Espíritos vêm e nos falam que nós somos espíritos imortais, que tivemos muitas vidas antes desta, aí, naquele momento, a mente da humanidade, ela dá um nó. Porque se até aquele momento existia no máximo céu e inferno, e que até aquele momento nós podíamos comprar um lugar no céu, então as nossas ilusões caem por terra, porque já não posso mais comprar um lugar no céu. E que todo o poder, toda a riqueza que tenho, não mais me compra esse lugar no céu. E aí os Espíritos vêm nos dizer, e Kardec deixa tão claro lá no livro Céu e Inferno, que céu e inferno é questão de consciência. E entendendo isso, nós vamos compreender que
toda a questão da felicidade que o ser humano almeja, ela nunca esteve em questões materiais. Ela nunca esteve num corpo saudável. Ela nunca esteve num corpo bonito. Ela nunca esteve no poder, nem na riqueza. Porque tudo isso é perecível. Porque com a proposta que os Espíritos nos trouxeram, com a orientação da continuidade da vida, nós começamos a compreender que fugir da vida material não faz com que fujamos de nós mesmos, uma vez que a vida continua. E que a dor, a melancolia, a tristeza, ela era um estado de espírito. E que o espírito, apenas manifestando no corpo físico as sensações, que é de tristeza ou de alegria, o corpo físico morrendo, essas sensações estando registradas no espírito, não seria possível apartar-se delas sem tê-las resolvido dentro de si. Sem que nós busquemos razões para resolver a causa que nos faz tristes. A tristeza que leva à depressão, por exemplo. A depressão que leva à fuga da vida. Quantas vezes é o orgulho ferido? O orgulho ferido é o quê? Senão falta de fé. Quantas vezes a depressão que vem porque perdeu-se o emprego, porque houve uma separação. Uma situação que poderia ser momentânea. Um amor perdido. Uma situação que poderia ser momentânea. Guardada a fé e dado ao tempo, a autoridade naquele momento, nós teríamos passado muito bem, chegado ao estágio final daquele momento de provação, dando continuidade à nossa vida, aprendendo, adquirindo experiências. Porque, como dizíamos no início, quando nascemos e a vida é tão feliz, e nós vamos adquirindo as nossas experiências através das idades, chegando a um determinado ponto de nossa vida, nós compreendemos que tudo o que vivenciamos foram experiências para que nós pudéssemos, no futuro, desempenharmos tarefas muito maiores dentro deste universo. Porque, veja bem, nós iniciamos a nossa vida profissional demonstrando lenta e gradativamente as nossas qualidades e angariando conhecimentos e angariando experiências ao ponto de chegarmos, portanto, a partir daí, dada a confiança depositada em nós, a nossa responsabilidade e a disciplina, a um grau maior dentro daquela empresa. Como espíritos, quando nós adquirimos a maturidade e a sabedoria suficiente para melhor conduzirmos nossa vida e daqueles em torno de nós, e que é muitas vezes nessa fase dos 70 anos em diante também, que há uma tendência à desistência da vida. Por quê? Muitas vezes guardou-se a ideia de que a vida se restringia ao corpo físico, perdendo a mobilidade física, perdendo aquela juventude física. Acreditava-se, poderia-se acreditar que a vida não teria mais valido a pena. Mas e se nós, entendendo a eternidade da vida, entendendo que Deus é amor e, portanto, seus filhos são frutos desse amor, que esses filhos, adquirindo experiências, teriam por tarefa e missão contribuir para o progresso uns dos outros. Se nós entendêssemos assim, e se nós pensássemos coletivamente, onde aquele mais maduro, mais experiente, pudesse vir e orientar os menos experientes, aqueles que estão iniciando a sua carreira na vida. E esses que estão iniciando suas carreiras na vida,
seus 12, 15, 18, 20, 30, 35, 40 anos, pudessem ter a humildade e a sabedoria até para ouvir o conselho daqueles que querem diminuir-lhe a dor e o sofrimento, porque eles passaram por situações semelhantes, aprenderam com a dor e o sofrimento, saíram delas muito mais fortes, porque corajosos não desistiram diante da dor e do sofrimento. E chegaram no estágio de sabedoria, de coragem espiritual capaz de conduzir os seus, aqueles que estão em torno. Mas por que a rebeldia nos faz tantas vezes acreditar que aquele que nos quer bem, ao nos orientar, tenta se interpor em nossa vida? E nós dizemos: não permito que ninguém diga o que eu devo ou não fazer. Quando muito bem nós poderíamos ouvir com carinho, com respeito e com afeto, e copiando Paulo de Tarso, reter o que é bom, claro. Cada um de nós tem as suas experiências. Mas se tivermos a sabedoria para ouvir, quantas dores e sofrimentos poderiam ser evitadas, não colocando em questão as dores naturais de quem renasce no mundo de prova e expiação. As dores naturais de quem precisa evoluir, de quem precisa crescer. Assim como o aluno na escola que precisa passar pela prova, a ele é dado problemas para resolver, para que ele possa fixar o conhecimento. A vida nos apresenta situações dessa natureza. E quando nós compreendemos o processo da evolução, que a centelha divina que somos passou pelo reino mineral, vegetal, animal, nós poderemos compreender que a dor é um processo de elaboração da experiência, da cultura, das vivências, da preparação do espírito para assumir cada vez mais funções maiores dentro desse cosmos, dentro do qual somos co-criadores, segundo os espíritos. Então vejam, quando nós, espíritas ou não, espiritualistas podemos dizer, nós compreendemos que não basta crer num ser superior, mas ter a convicção de que temos esse amparo e essa proteção nas nossas vivências, das nossas experiências íntimas, é que de fato a fé se instala e se estabelece. E quando essa fé se estabelece em nós, nós a queremos para os nossos filhos, nós a queremos para as nossas crianças. Quando nós compreendemos isso, nós matriculamos as nossas crianças na escola de evangelização infantil. Porque essa fé que nós trazemos frágil, ela pode ser fortalecida se, desde cedo, nós conseguirmos incutir na mente da criança que ela nunca e jamais estará só, e que a dor faz parte do processo de evolução humana, e que sofrer e que chorar e que a dor não significa desprezo da parte do Criador, e que sofrer e chorar não significa que o próprio Mestre Jesus, passando pela crucificação, pela dor, pelo sofrimento, estava desamparado do Pai Criador. E que Ele, como nosso modelo e guia, vivenciou situações para que nós pudéssemos compreender que a nossa vez, em momentos menores, teríamos as nossas provações. Portanto, a provação inerente à vida humana, as expiações, consequências naturais de nossos desvios, de nossa rebeldia à ordem cósmica, teriam de ressonar, de dar ressonância ao momento que nós estamos estagiando. E momento de transição, essa dor, ela parece ser mais pungente. As tristezas, o vazio, parece ser
mais lancinante, parece alfinetar-nos com a força maior. Porque vejam bem, não é só o Brasil. O planeta todo passa por um momento de transição. E as dúvidas, as incertezas, não estão só na vida física, no mundo material. Elas repercutem no mundo espiritual, ou poderíamos dizer, do mundo espiritual repercutem no mundo físico. E como nós estamos dentro de uma egrégora coletiva, um grande campo magnético, são bolhas de energias que se movimentam pelo planeta. Quantas vezes nos nossos tormentos íntimos, nos afinizamos com essa bolha de energia e permitimos que ela nos envolve, caímos numa melancolia, numa tristeza, acolhemos um pensamento, um sentimento de algo que poderia ser facilmente trabalhado, resolvido, e a partir daí inicia-se um processo lento, muito sutil, de queda energética, de queda vibratória, culminando lenta e gradativamente num processo de uma angústia maior, culminando com uma depressão e com uma dor moral muito forte. Em muitos casos, como nos narra Emmanuel, mesmo aqueles casos que se pode apresentar como acidente, eles seriam consequências de influenciações espirituais. Muitas dores que nós sentimos, muitas angústias, muitas tristezas, melancolias, nem sempre são resultados das nossas próprias construções íntimas. Mas são sentimentos, sensações, pensamentos que nós agasalhamos, que nós aconchegamos em nós, de irmãos, espíritos que se aproximam de nós com a intenção de receber auxílio. Nós, espíritas, compreendemos o processo, mas ainda assim, muitas vezes vacilamos em dar o acolhimento, o atendimento necessário àquele espírito. O grau de angústia e de sofrimento no mundo espiritual é muito maior. Porque, vejam bem, o número de pessoas que desistem da vida é um número altíssimo e aumenta cada vez mais. E esses espíritos estão no mundo espiritual, muitas vezes desorientados, e lembrando o que diz Kardec através dos espíritos, que todos somos médiuns, em grau maior ou menor. É bem possível que muitos de nós agasalhemos em nosso campo energético e mediúnico espíritos em situação de dor, sofrimento, de angústia, necessitando de auxílio. E o que fazemos? Imaginem um médico tentando auxiliar um doente caindo em desespero. Como espíritas, esse entendimento é fundamental. Mas e para a grande maioria que não entende? Para a grande maioria que não entende o processo, a fé num ser divino que, embora toda e qualquer circunstância de dor e sofrimento estará a nos amparar, a nos assistir, é fundamental. Porque vejam bem, muitas vezes para o materialista, desistir da vida seria a melhor opção, porque ele diz, a vida não continua, acabo com esse problema e tudo se acaba. Será? Será que se acaba? Quantas vezes nós poderíamos dizer, faltou-me orientação quanto à realidade da vida. Mas vejam bem, desde Abraão, nunca Jesus deixou de enviar profetas. Nunca o Mestre deixou de enviar mensageiros, orientadores. E ele dizia, no final dos tempos, derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E quando a porta do túmulo se abriu através da reencarnação, a mensagem espalhou-se pelo mundo todo, América, Ásia, Europa e por todo o mundo. Cada um
com o seu Messias, às vezes, mas trazendo a mensagem da eternidade da vida, da reencarnação. E hoje, queridos irmãos e queridas irmãs, enquanto a mídia, a internet abre as portas para o conhecimento novo, quando a realidade espiritual está aberta para aquele que quer buscar, muitas vezes ficamos aprisionados em nosso mundo íntimo, matutando pensamentos que só trazem dor e sofrimento. Quando nós poderíamos pensar coletivamente, então, ir ao encontro da dor, o infortúnio oculto. Quantas vezes a tua visita a um lar, a um parente, quantas vezes a tua presença em determinado lugar, quantas vezes o teu aperto de mão, o teu sorriso, o teu abraço, quantas vezes a tua oração anônima poderá trazer resultados fantásticos, extraordinários, àqueles que compartilham contigo e conosco a existência. Você não sabe disso, não precisa saber. Basta que você, acreditando na bondade, na misericórdia de Deus, acreditando que você é co-criador, acreditando que o bem é uma questão de vibração, é uma questão de pensamento, é uma questão de sintonia, acreditando que felicidade é uma questão de buscar compreender o processo evolutivo, de que ela é uma construção de um espírito que está iniciando o seu processo ainda muito longo de despertamento, de conscientização acerca de si mesmo. Quando compreendermos isso e buscarmos de fato estudar as orientações que os Espíritos nos trazem para melhor dirigir as nossas vidas, então aí sim, a nossa vida individualmente melhor dirigida, melhor compreendida, melhor vivida, poderá aí sim, de fato, contribuir com a paz, com a harmonia, com o equilíbrio, com a felicidade, não só daqueles que convivem conosco, mas do planeta em que nós vivemos. Sem esse entendimento, sem esse sentido, a vida será sempre um vazio. E as respostas para as quais nós buscamos não terão o resultado esperado, porque nossa visão, a nossa mente restrita aos nossos interesses pessoais apenas, restrita às questões materiais apenas. Por certo que tudo que o mundo pode nos oferecer são momentos de felicidade. Mas a alma conquista bagagem para a eternidade. Por isso Jesus nos afirma: deixo-vos a minha paz. Que essa paz se fortaleça em nossa alma e nós possamos compreender. Este país tem um diretor espiritual que tem um mandato que Jesus, o nosso Divino Mestre, a ele deu. Ismael, que este planeta não está à deriva. O Mestre está muito bem observando cada um de nós. E lembremos-nos, estamos em transição planetária, é momento de testemunho. As nossas provas, neste momento, são provas talvez maiores. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos dizem: aqueles que, compreendendo o momento, souberem bem aproveitar as oportunidades e procurar vivenciar a mensagem que Jesus nos traz com sinceridade e amor, terão a encarnação aproveitada por duas. Então vejam quanto a nossa responsabilidade para conosco mesmos. Que Deus e Jesus nos ampare e que a sua luz permaneça com todos nós hoje e sempre. Muito obrigada. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento, fechando os nossos olhos por um instante. E busquemos Jesus, o nosso amado Mestre,
Lembremos-nos de Jesus no monte, no momento da transfiguração. Narram-nos os evangelistas que Jesus irradiava a luz, como um sol iluminando o monte. Busquemos essa luz para aquecer nossas almas, fortalecer o nosso espírito, para que tenhamos a coragem moral, a coragem espiritual de superar os obstáculos oriundos das nossas ações do passado. Que tenhamos a condição íntima de melhor compreendendo as leis cósmicas, as leis divinas, a lei de amor, aplicá-la em nossa vida e melhor contribuirmos neste momento tão importante pelo qual passamos em humanidade. Te pedimos, Jesus, abençoa neste momento este país, este momento tão importante de decisão histórica, que os vossos benfeitores queridos estejam a inspirar todos nós, para que tenhamos a sabedoria, o discernimento, e ligados à fonte maior, possamos então fazer as escolhas que melhor contribuam para o nosso progresso, a nossa evolução, para a conquista da paz que merecemos. Abençoa, Mestre Jesus, todas as pessoas que plantam o bem, aqueles que semeiam o bem. Abençoa todas as instituições que neste momento oram buscando a vossa divina luz. Abençoe todas as nações, para que se deem as mãos, para que o sentimento de paz una-nos no entendimento da fraternidade universal. Te pedimos, Mestre amado, abençoa também aqueles que promovem as lágrimas, aqueles que violentam as consciências. Que a vossa divina luz tenha misericórdia e que neste momento, não só aqueles que sofrem, mas aqueles que também promovem as dores, sejam assistidos por vossa misericórdia e vosso amor. Cheios de gratidão, Mestre amado, encerramos este momento fraterno pedindo-te, fica conosco, Jesus, hoje e sempre, e que assim seja.